Sabe aquelas frases de efeito, aquelas frases meio banais, às vezes chegam até a ser chatas, tipo, ai, tudo vai passar, o tempo cura tudo. Um outro exemplo, a vida é feita de escolhas. Sabe essas coisas batidas, enfim, que tentam explicar a realidade? Esses são os clichês. E hoje a gente vai conversar sobre como eles leem a realidade e o que tem de profundidade, o que tem de verdade neles. Por que a gente repete tanto algumas coisas e por que elas continuam fazendo parte da nossa vida, mesmo nos provocando um desconforto de tipo, isso é tão banal. Sabe, vamos pensar no cinema. Aquela história clichê de um herói que vai salvar ou desarmar uma bomba no último segundo de uma cena, que vai conseguir resolver. Aquilo ali é um clichê, porque a gente já tá esperando, é muito óbvio. Ou do casalzinho que vive um desafio, se distancia e de repente eles reencontram, sabe? Aquele amor banalzinho, clichê. É, Qual é o valor dos clichês na nossa realidade, na nossa vida? E por que a gente usa tanto o clichê? Enfim, sejam bem-vindos, pessoal. Meu nome é Pri, esse é o canal Pri Conversas e Criações. Estamos aqui para dar continuidade às nossas conversas e vamos falar hoje sobre os clichês. Sejam bem-vindos. Então, a partir dessa ideia inicial do que é um clichê, que é essa repetição, essa falta de criatividade que leva a uma chatice de determinadas premissas, enfim, eu gostaria da gente começar pensando a partir desse ponto, dessa definição, na seguinte questão. O ser humano, por uma questão de necessidade de linguagem, ele precisa fazer sínteses da nossa realidade, né? Então a gente precisa ler e resumir coisas. Ler e transformar aquilo em pequenos conceitos, digamos assim. E eu percebo que os clichês, eles nascem muito dessas boas intenções ou dessas situações que de fato se repetem, né? Que são típicas da vida humana, e a gente sintetiza isso através da linguagem. Então, é clichê quando a gente está tentando dar conta da realidade e nós elaboramos ou soltamos uma frase, um enunciado para dar conta daquilo. A questão é, quando isso se torna um clichê, na verdade, né? Corrigindo minha definição inicial. Isso se torna um clichê, na verdade, quando fica sem graça, quando perde alguma coisa. Só que vocês já viveram aquelas circunstâncias em que a gente vive algo e depois que você passa, você fala assim, não, isso só se explica porque eu sei que o tempo cura tudo. Ou porque Deus escreve certo por linhas tortas. Ou porque homem é tudo igual, mulher é tudo igual. Enfim, eu percebo que quando a gente vive determinadas circunstâncias, os clichês, eles explicam muita coisa. Eles dão conta, assim, da realidade em determinados aspectos exatamente por essa necessidade que a gente tem de sintetizar situações e da gente verbalizar isso. E isso é muito visível quando a gente tem, por exemplo, os ditados populares, né? No vídeo passado eu falei sobre as nossas diferenças de opinião, de ponto de vista, nós falamos sobre o focinho de porco não é tomada. É uma forma, né, da gente sintetizar um raciocínio que é um pouco mais amplo, que, olha, circunstâncias que são parecidas não necessariamente são iguais, né? São a mesma coisa, existem outras características mais sutis que a gente precisa se atentar, que semelhanças objetivas não necessariamente dão conta de tudo. Mas é interessante, né, a gente pensar que por uma necessidade de linguagem, a gente precisa sintetizar isso e sintetizar as nossas vivências, né? E quando isso fica maçante demais, pode ficar chato. Porém, não tira necessariamente a carga de verdade que determinado enunciado tem. O que pode acontecer é que nós não temos ainda um nível de maturidade, de vivência específica para aquele momento, para compreender aquele clichê. Então, resumindo essa primeira parte, os clichês, por mais repetitivos e chatinhos que eles pareçam, eles têm sim carga de verdade porque tem a ver com vivência humana e necessidade de síntese dessas vivências através da linguagem. E, como eu disse, isso tem muito a ver com os próprios ditados populares, que muitos clichês são ditados populares, né? Que estão aí tentando dar conta da nossa realidade e facilitando o nosso entendimento de mundo. Agora, quando é que um clichê vira problema? A questão é que, como são enunciados rápidos, curtos,
a gente corre o risco das generalizações e da superficialidade das leituras, que é uma coisa muito perigosa. Enfim, as situações, gente, há muita coisa no mundo que é complexo mesmo, situações complexas. E situação complexa a gente não pode tentar resolver de maneira simplista, simplória, que é assim, que é só com uma frase de efeito, enfim, tem que fazer isso e aquilo, com uma solução só, que não tenha camadas. E isso me irrita um pouco, porque o clichê, às vezes, ele é superficial, ele é simplista demais, ele é pouco para o que a realidade está pedindo. Então, isso é algo para a gente tomar conta. E eu tenho muita birra disso, de quando as situações são generalizadas demais, quando a gente perde o poder de aprofundamento, sabe? A nossa leitura de mundo vai ficando rasa. Eu mencionei também no vídeo passado, né, sobre o Focinho de Porco na Tomada, que eu vivi uma situação em que eu fui muito mal interpretada. E muito por isso, sabe? Por essa falta de possibilidade de diálogo sobre situações que eu estava vivendo e que precisavam de aprofundamento, né? Mas, enfim, então esse é um risco que existe em relação aos clichês, que é da gente generalizar demais e não se dispor a aprofundar o que precisa ser aprofundado, a dar interpretações mais complexas ao que é complexo. Eu acredito que nas circunstâncias sociais, isso fica muito mais visível. Sabe? Então, por exemplo, pensa numa mulher que está sofrendo violência doméstica. Então a gente fala para ela, não, você precisa ter paciência, o tempo cura tudo. Quando, na verdade, a gente precisa de uma situação que se resolva na polícia, entende? Então ela não tem que ter paciência, não tem que esperar o tempo acontecer, ou o tempo não necessariamente vai curar aquelas feridas, né? Existem sim feridas que permanecem abertas eternamente se não tem o cuidado adequado, então só o fator do tempo aí não resolve tudo. Então, pelo que a gente já viu até agora, nós estamos numa dicotomia. Por um lado, os clichês fazem parte da nossa construção de linguagem, fazem parte da nossa capacidade de síntese das situações de vida. Por outro lado, nós temos os riscos das generalizações, ou seja, riscos de fazermos leituras superficiais e muito abstratas dessas mesmas situações que nós utilizamos o clichê para definir. Enfim, então, para onde que a gente vai, né? A partir se a gente tem uma dicotomia, né? As dicotomias, elas não necessariamente são coisas inteligentes, né? Então, assim, quando eu tenho esse maniqueísmo, né? Bem e mal, essas oposições muito específicas, muito estritas, né? Muito polarizadas, né? Enfim, elas não necessariamente nos conseguem aprofundamentos adequados, que é inclusive uma crítica do clichê, né? Então, como que a gente pode ver, né? Se o clichê ele resume circunstâncias de vida, a gente pode pensar então que ele não necessariamente é absoluto, mas ele pode funcionar como um mapa, como algo que nos dê uma noção do que pode ser uma realidade. Há muito tempo atrás, tem uns 5 anos mais ou menos, quando eu comecei a mexer nesse canal, eu fiz um vídeo sobre conhecimento e criatividade e falei sobre a postura de curiosidade do cientista. E falei como que o cientista formula suas hipóteses, né? Que fazer ciência ou ter essa postura investigativa é como percorrer um caminho e nesse caminho o cientista ele vai iniciar esse caminho, na verdade, carregando a sua hipótese. Vou colocar uma foto para vocês verem de uma ilustração que eu fiz na época que ficou muito fofinho. Enfim, o cientista ele carrega a sua hipótese e caminha com ela um determinado percurso e submetendo ela às tentativas de falseabilidade, que é o que a gente chama na ciência, né? Que é a tentativa de refutação. Então, assim, vou testar isso aqui, submeter isso aqui a teste. Será que isso aqui vai se sustentar? Então, se eu acho que de fato uma circunstância ela se supera pelo tempo, né? Já passou quanto tempo? Existem sinais de mudança? Ou então, sim ou não, enfim, ou então, vamos pensar aí no Deus escreve certo por linhas tortas. De fato, eu estou vivendo a minha vida de uma maneira completamente aleatória e sem controle nenhum e deixando o acaso resolver tudo? Ou eu estou sendo diligente, organizando a minha vida, mas existem as coisas que estão fora do meu controle e que trazem também beleza para o meu dia a dia, né? Por isso, explicando esse Deus escreve certo por linhas tortas. Enfim, então eu acredito que a nossa postura, talvez um pouco mais inteligente, seja a de abandonar a dicotomia, mas de pegarmos o clichê
como a pontinha de um novelo que a gente vai precisar puxar um pouco mais para ampliar o nosso campo de visão. Por falar em ampliar o campo de visão, vou fazer mais uma vez uma referência ao vídeo anterior, que é referente a pontos de vista, né? Como que é necessário a gente ampliar o nosso repertório, as nossas visões de mundo, as nossas bagagens, para que as nossas leituras não fiquem simplificadas e a gente não fique nessa dicotomia. Nossa, esses vídeos estão bastante coerentes e conversando um tema com o outro. E eu acredito que tenha mais um cuidado que a gente precisa ter ao usar os clichês ou a tentar compreendê-los, que é não nos tornarmos ditadores de regras para a vida alheia, porque às vezes nessa simplificação a gente solta uma frase curtinha, simples, objetiva, ó, minha patinha tá aparecendo. E, enfim, acha que isso vai dar conta da vida do outro, acha que isso vai resolver os problemas, acha que isso vai trazer algum tipo de solução significativa e completa. E não vai, né? E pra gente não cair nesse caminho, é necessário que a gente pense nas nossas próprias vivências, né? Como que é difícil, às vezes, a gente resolver de maneira simples coisas que estão enraizadas ali há tanto tempo. Então, para podermos caminhar para o final dessa conversa, que tal a gente levar os clichês como ponto de partida das nossas leituras e não como sentenças absolutas, como caminhos de investigação, com respeito e com um olhar atento ao que é complexo e ao que pode ser simples, para que a aplicação dos clichês seja feita de maneira adequada a nós mesmos e ao outro. Se você gosta desse tipo de conversa e gostou dessa, fique aqui comigo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e nos vemos na semana que vem. Um beijo para você e tchau, tchau!